Fala aí, galerinha da Dinai, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo macro. A gente tem muita coisa para falar, afinal, a semana passada foi a mais importante do ano. Teve eleição do Trump, aumento de juros aqui no Brasil, queda de juros lá nos Estados Unidos, o dólar passando de R$ 6 no Google por algum erro misterioso. Então, vamos lá para o vídeo de hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo, economista e analista de investimentos da DIN. Trouxe aqui para vocês, então, um resumão do que aconteceu na semana passada. Então, a gente teve a vitória do republicano Donald Trump lá nos Estados Unidos. E, além disso, ele também conquistou, o Partido Republicano conquistou a maioria no Senado e na Câmara. Isso quer dizer que a governabilidade do Trump vai ser muito fácil, ele vai conseguir passar quase tudo que ele quiser ali. Além disso, o Bitcoin superou as máximas. No momento da gravação desse vídeo, ele já bateu ali os $80 mil. Além disso, houve um corte de 0,25 pontos percentuais na taxa de juros lá nos Estados Unidos, que caiu para o intervalo de 4,5 a 4,75. E aqui no Brasil, por outro lado, a gente teve um aumento de 0,5 pontos percentuais na taxa Selic, que chegou aos 11,25%. E, além disso, a inflação, que é medida pelo IPCA aqui no Brasil, veio acima da meta, acima do esperado também, com números bem ruins, estourando aí o teto da inflação, que é de 4,5%. Mas vamos entender melhor cada um desses pontos. Vou falar um pouco mais sobre a volta do Trump lá para a Casa Branca, porque isso tem aspectos positivos e negativos para o mundo e também para os Estados Unidos. Então vamos lá. O Trump ele falou que vai aumentar a sua política de impostos e também de gastos. Então espera-se que o Trump amplie a política que ele fez lá no seu primeiro governo de cortar, impostos e tudo mais. Então há uma possível implementação de novos cortes de impostos, uma das grandes bandeiras aí do Partido Republicano. E também essas medidas podem impulsionar a economia, mas elas podem também acelerar a inflação. Lembrando que o Fed está lutando contra a inflação há anos e anos. Além disso, na questão do comércio internacional, o Trump sugeriu uma tarifa de 10% sobre todos os parceiros comerciais, isso inclui o Brasil também, e uma tarifa especial para a China de 60%. O que isso aqui quer dizer? Que está havendo uma desglobalização no mundo. O Trump quer levar de volta as fábricas lá para os Estados Unidos. Afinal, muitos americanos reclamam que os empregos estão acabando, todas as fábricas estão indo para outros países. Então, uma bandeira muito forte do Trump é levar esses empregos de volta. Além disso, essas tarifas podem desacelerar o crescimento e também aumentar a inflação por lá. Então, vejam como as medidas aí que o Trump promete tendem a aumentar a inflação, o que é ruim, afinal, se a inflação por lá aumentar, o Fed talvez não consiga derrubar tantos juros por lá, e aqui a nossa taxa Selic não tem tanto para onde cair também. Mas é claro que o governo vai precisar agir com cautela para evitar muitos desequilíbrios econômicos. Na relação com o Fed, ele falou que apesar das críticas do Trump, ele não vai renunciar, e o próprio Trump falou que vai manter o Jeremy no cargo até o fim do seu mandato. Mas existem complicações, E como eu falei para vocês, se a inflação voltar a subir, o Fed pode adotar uma postura mais rigorosa, o que reflete muito forte aqui no Brasil. E como eu falei para vocês, há um movimento muito forte de desglobalização e divisão de blocos, então aquela tensão entre Estados Unidos e China pode aumentar. E além disso, como o mundo está cada vez mais polarizado em dois blocos, pode ser que o Brasil tenha que escolher, tenha que sair de cima do muro ali, escolher quem vão ser os seus parceiros comerciais, o que pode dar muito problema. E os dois últimos pontos que eu trouxe para vocês sobre a eleição do Trump é a estabilidade global. Trump já falou que não gosta de financiar conflitos, que vai tentar acabar com os conflitos lá na Ucrânia e também ali no Oriente Médio, entre Israel e os grupos terroristas. Então, talvez a vitória do Trump seja um alívio aí para a estabilidade global, que pode trazer bons anos de crescimento para o mundo e também para os Estados Unidos. E também tem o ponto do dólar em alta. Então, com essa política de levar de volta as indústrias lá para os Estados Unidos, todo esse protecionismo, imposição de tarifas sobre os produtos importados, é uma questão de que o dólar ele tende a ficar mais forte. Isso também impacta no Brasil, afinal, com um dólar mais forte, o nosso real ele fica mais desvalorizado ainda, o que já está muito desvalorizado, e, como consequência, o custo de vida no Brasil pode aumentar ainda mais. Então, isso aqui talvez seja o impacto mais direto da eleição do Trump na vida dos brasileiros. A gente tem que acompanhar muito de perto. E vindo aqui para o Brasil, olhando para a taxa Selic, como vocês podem ver nesse gráfico aqui do Poder 360,
Mais uma vez a gente teve um aumento, o Brasil indo na contramão do mundo e aumentando as suas taxas de juros. E muito disso aqui, vocês já estão cansados de saber, é resultado do descontrole de gastos do governo federal, que vem gastando mais do que ele pode. Isso cria um risco fiscal muito grande e o mercado acaba exigindo uma taxa maior para conseguir remunerar o governo. Então a gente está com uma taxa de 11,25% ao ano. Esse aumento já era esperado e também espera-se um novo aumento na última reunião do Copom desse ano, lá em dezembro, um novo aumento de 0,5%. Isso quer dizer que no final desse ano a tendência é que a Selic termine em 11,75%, bem diferente do que a gente imaginava para o final desse ano, lá no começo do ano, né? Uma Selic em torno de 9%, quem sabe até 8,5%, mas a realidade no fim do dia foi outra. E aqui um dos grandes vilões que vem pressionando o Banco Central a aumentar essa taxa de juros é a inflação. Eu trouxe aqui para vocês o gráfico mensal do IPCA. Então, em outubro de 2024, o IPCA registrou uma alta de 0,56%, foi um resultado acima das expectativas, e os grupos de alimentação e habitação foram os que pesaram no índice, a gente vai entender melhor. Aqui a gente tem o IPCA acumulado de 12 meses, esse aqui é o grande problema, o grande ponto de atenção que o Banco Central e os economistas estão olhando. A inflação ela tem uma meta, e essa meta é de 3% no Brasil, com uma margem de erro ali, digamos, de 1,5%, tanto para cima quanto para baixo. Isso quer dizer que o teto da meta de inflação é nos 4,5%, e como vocês podem ver aqui, em outubro de 2024, a inflação ficou acima do teto da meta, em 4,76%, e esse aqui é o grande problema. Afinal, se a inflação está acima do teto, quer dizer que o Banco Central não está conseguindo converger a inflação para o centro da meta. Isso quer dizer que as taxas de juros devem ficar maiores por mais tempo. E como vocês já sabem, as taxas de juros maiores são ruins para a economia, para a atividade como um todo e também para a renda variável como um todo. E olhando o IPCA por grupo, a gente vê que os grupos de alimentação e bebidas e habitação, como eu já adiantei para vocês, foram os que mais impactaram no índice aqui. Os dois juntos foram responsáveis por 0,46 dessa alta aqui, então foram de fato que pesou ali, né, no índice de outubro. E o grupo de alimentação foi muito afetado pelo preço das carnes, que subiram muito em outubro, então não vai ter picanha no churrasco de final de ano. E o grupo de habitação foi pressionado pela bandeira vermelha 2, afinal, os nossos reservatórios de água, que são responsáveis pela energia hidrelétrica que a gente consome, estavam em níveis mais preocupantes, em níveis mais baixos. Então a ANEEL foi lá e colocou a bandeira vermelha 2, que adiciona um valor nas contas das pessoas, e para novembro espera-se um alívio disso aí, devido a uma bandeira amarela que a ANEEL anunciou. E bora para o mastigado dessa semana, então não vai ser tão agitada quanto a semana passada, que foi a mais importante do ano, mas no Brasil a gente está na expectativa do governo anunciar o pacote de cortes de gastos, justamente indo em contra aquela questão fiscal. Então o governo vai anunciar alguns cortes de gastos, e o mercado espera algo em torno de 30 e 40 bilhões de reais. Se vier muito abaixo disso, podem ter certeza que a gente vai ter um caos aqui no Brasil durante alguns dias. Lá nos Estados Unidos, o mercado vai estar de olho nos índices de inflação e também de emprego, para entender se a inflação por lá está convergindo à meta. Então isso aqui é muito importante para a gente entender os rumos da taxa de juros por lá nos próximos meses. E aqui no Brasil e também lá nos Estados Unidos, a temporada de resultados continua, e aqui no DIM vocês têm acesso às análises dos principais resultados das principais empresas da B3. Então essa semana a gente vai ter empresas como Nubank, Banco do Brasil, BTG Pactual, Porto Seguro soltando seus resultados. E aqui no DIM vocês vão ver as análises detalhadas com tudo que vocês precisam saber sobre os resultados dessas empresas. Então vocês vão ver sobre Nubank e Banco do Brasil, com certeza. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Foi um pouco mais longo do que o normal, mas eu quis trazer para vocês os impactos da eleição do Trump no mundo e no Brasil também, além, é claro, da taxa Selic e da inflação por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.